Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos nessa quarta-feira da 21ª semana do tempo comum a memória de Santa Mônica, esta santa mulher, mãe de Santo Agostinho, que nós celebramos a memória dele amanhã. É um testemunho vivo do poder da oração perseverante e do amor que confia inteiramente em Deus. Mônica chorou, suplicou, ofereceu sacrifícios e não desanimou até ver a conversão do seu filho. O Senhor, que escreve certo por linhas tortas, transforma aquelas lágrimas em fonte de uma vida nova. De uma mãe orante nasce um dos maiores doutores da igreja. Deus quis não apenas salvar Agostinho, mas também quis santificar a mãe no caminho da paciência e da esperança. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirado da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 13. Paulo lembra a comunidade de Tessalônica como que foi o seu anúncio do Evangelho. Simples, sincero, carregado de esforço e de amor, sem segundas intenções. Ele se fez próximo, trabalhou com as próprias mãos para não ser um peso, e sua vida se tornou um testemunho. O Evangelho, queridos irmãos, queridas irmãs, não é uma teoria, é vida concreta. O que convence não são palavras bonitas, mas é a coerência entre o que pregamos e aquilo que nós praticamos. Assim como a vida de Santa Mônica foi uma pregação silenciosa de fé e amor, a vida de Paulo tornou-se carta viva para a comunidade. Já o Evangelho, tirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículo de 27 a 32, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, chamando-os de sepulcro caiados,
ou seja, belos por fora, mas cheios de morte por dentro. É um alerta forte, queridos irmãos. Deus vê o coração, não as aparências. Quantas vezes também nós não ficamos preocupados mais com o que os outros pensam do que com o que somos diante do Senhor. Edificamos monumentos aos profetas do passado, mas fechamos o coração aos profetas do presente. Criticamos o erro de outros tempos, mas caímos nos mesmos erros hoje, quando deixamos de escutar a palavra que nos pede conversão. A ligação entre a primeira leitura e o Evangelho é bem clara. Paulo apresenta um modelo de fé autêntica que une palavra e testemunho. Jesus, ao contrário, mostra o perigo de uma fé de fachada, que esconde o vazio. O convite de hoje, queridos irmãos, que a liturgia nos faz, é para sermos como Paulo e Santa Mônica, transparentes, perseverantes e confiantes. A fé não é aparência, é encontro com uma pessoa, é encontro com a pessoa de Jesus Cristo, vivo, que transforma nossa interioridade. Podemos nos perguntar, queridos irmãos, como que está o meu coração? Sou fiel nas pequenas coisas? Sou exemplo para os meus filhos, para os meus amigos, para a comunidade? Ouço a palavra ou apenas aparento piedade? Santa Mônica nos ensina que o amor paciente e a oração insistente podem mudar destinos. Paulo nos ensina que o Evangelho exige doação e Jesus nos pede verdade interior. Em tempos de redes sociais, tempo de aparência, aonde é importante quantas pessoas que curtem o meu perfil, é fácil cair na tentação de se parecer bom, mas o que Jesus espera de cada um de nós é que nós não pareçamos, mas que nós sejamos bons, que a nossa fé seja luz e não apenas uma maquiagem bonita. Tudo isso encontra plenitude no sacramento da Eucaristia. Na Eucaristia não há aparências. O pão e o vinho humildes se tornam em corpo e sangue de Cristo. É o coração que se abre, não as vestes bonitas, que recebe a graça. Cada missa, queridos irmãos, é um convite para abrir a porta do nosso coração e deixar Cristo nos transformar por inteiro. Quando nós comungamos na Santa Missa, Jesus quer nos fazer verdadeiros por dentro. Ele quer que nós sejamos sinais de unidade e de amor. Como Paulo, queremos ser carta viva. Como Mônica, queremos rezar com fé. E como Jesus Cristo, queremos ser cristãos autênticos. Peçamos hoje: Senhor, purifica-nos de toda hipocrisia. Fortalece nossas mãos cansadas. Consola os nossos corações aflitos. Que a oração de Santa Mônica inspire tantas mães e pais de hoje que tantas vezes choram pelos seus filhos. Que possamos ser testemunhas do Evangelho em casa, no trabalho, na comunidade. E que ao sair dessa celebração, sejamos muito mais do que ouvintes, mas sejamos de discípulos que deixam Jesus transparecer
através da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.